Quantos vieram ouvir a voz de Deus essa noite? Cremos que o Senhor fará conosco, tem nos falado toda sexta-feira, através do ensino de sua palavra. Vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus, lendo-a, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Estaremos lendo a altura do versículo 13, versículo de número 23. Está falando sobre falsos mestres. E esse assunto ele foi muito valorizado pelo nosso Cristo. Estaremos aqui replicando muito do que Cristo ensinou acerca dos falsos profetas. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 15. É o capítulo 7, versículo 13, né? Mas nós vamos trabalhar o 15, irmãos. O 15, vamos trabalhar o 15 ao 22, tá bom? Eu vou ler o 15, os irmãos 16 e assim sucessivamente. Versículo 15 diz-nos assim: cautelai-vos dos falsos mestres, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Nós vamos ler o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, juntos no 3, 2, 3. Não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Amém? Pai eterno, aqui está a tua palavra. Teu Espírito, Senhor, nos ajude a ministrar a mesma, nos dando a direção. Precisamos sermos alimentados. Tua palavra é nossa oração, agradecidos. E a igreja diz amém. Irmãos, aqui está o tema do nosso ensino. Vamos lá no 3, 2, 3. Palavras de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já nos alertava acerca do falso ensino, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos obreiros. E esse assunto, irmãos, é um dos mais importantes para os nossos dias. É um dos sinais preditos nas Escrituras, o aumento do falso ensino, né? A multiplicação dos falsos profetas indicam que Jesus está voltando. Nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto que é extremamente importante
a vida da igreja. Irmãos, Rodrigo, a introdução desse ensino eu extraí de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala sobre a carta de Pedro, um excelente livro, e ele extrai, Regi, da carta de Pedro, essa introdução, e eu achei interessante, e eu tomei a mesma para partilhar com a igreja nessa noite. A introdução: falsos profetas Os falsos profetas Os falsos profetas sempre foram, irmãos, sempre foram. Dá para fazer um paralelo com os nossos dias? A gente mais vê buscando popularidade, né? Like, a gente percebe aí uma turma atrás de muita popularidade. Sempre pregaram o que o povo queria, sempre aquilo que o povo deseja ouvir. Os falsos profetas jamais confrontam as pessoas. Ao contrário, adulam-nas com palavras. Os falsos profetas apacentam, ou seja, cuidam de si. Deixa o povo. Eu preciso estar bem. Amantes de si. Paulo vai falar a Timóteo a respeito dessa situação. Não é isso? Ao contrário, vem aqui. Então, estão atrás do, e não de, os falsos profetas fazem da igreja o falso profeta faz do evangelho e do púlpito e do templo e dos crentes o que a gente vê, talvez, na maioria dos lugares hoje. O salão da igreja é uma praça, o púlpito tornou-se um balcão, os crentes, os consumidores, e o evangelho, produto. Infelizmente, muitas igrejas estão vivendo essa realidade. Não é, nem de longe, o evangelho que Cristo nos deixou. Vamos lá? Vamos lá, Anderson. Os falsos profetas pregam uma falsa e vivem uma falsa. Todo falso profeta vive uma farsa. Falso profeta. E essa máscara, um dia, é a forma que muitos se utilizam, né? Uma verdadeira farsa, uma falsa vida. Mesmo sendo famosos, populares e ricos, são agentes e induzem as pessoas. Cuidado com os falsos, eles são lobos travestidos de pastores. Por fora, aquela falsa piedade, mas por dentro, disse Jesus, são lobos devoradores. Há um contraste aqui de pastores. Pastor legítimo, autêntico, ele tem a missão de apacentar, cuidar, sarar as feridas, confrontar a ovelha quando necessário. O falso líder, o falso pastor, o falso profeta faz o inverso. Ele se aproxima do rebanho para destruí-lo. Ele se aproxima do rebanho para dizimá-lo. Ele se aproxima do rebanho depois de arrancar a lã do rebanho. Então ele parte para a destruição dessa igreja. Vamos lá, Anderson. O versículo 15. Vamos lá no 3, 2, 3.
Na língua grega, não devemos nos acautelai-vos. Na versão original, não devemos nos... Mas é exatamente o que a gente mais percebe hoje. Povo se impressionando com uma visão nova, um sonho que é contado, uma manifestação e outras situações que aparecem. Isso causa impressão na vida de muita gente. Não devemos nos acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados, mas por dentro há aqui um contraste de pastores. Como eu disse, o pastor autêntico é aquele, Rodrigo, que cuida, que alimenta, que conduz o rebanho às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O falso pastor, ele se aproxima, ele seduz o rebanho, depois de seduzi-lo, cumpre-se o que Jesus disse, Wendel, ele destrói, ele estraçalha, ele tira o melhor que há na vida do rebanho, que é a salvação. Vamos lá, Anderson. Versículo 16. Pelos seus, a forma mais segura de discernir um falso profeta, Bíblia, Shedd. Está com a Shedd aí, Rodrigo? É Shedd. Russell Shedd diz que a melhor forma de você conhecer um falso profeta, um falso líder, um falso pastor, um falso obreiro, é você dar tempo para ele. Fruto fala de espera. Fruto fala de tempo. Você olha para o fruto e aguarda o tempo de maturação. A vida de um profeta é conhecida com o tempo. Você vai analisando, porque não pode haver incoerência entre a vida do profeta dentro e a vida fora. Então, com o tempo, esse profeta, esse líder, esse pastor, revelará quem ele exatamente. Ou é um profeta de Deus, ou é um mercenário, ou é um pastor enviado por Deus, ou é um lobo querendo devorar. É o tempo, irmãos. O tempo é o senhor da razão. É o instrumento que Deus usa para revelar algumas coisas que estão ocultas. E com o tempo, Deus vai trazendo à tona. E você vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu deixei me iludir com a voz, com a intelectualidade, com os dons, com o sobrenatural, o extraordinário. Agora, eu olhei os frutos, há uma contradição aí, há uma incoerência, não bate. Não é pecado você olhar para a vida do pastor Reis, não é pecado você olhar para a vida de um obreiro, para a vida de alguém e ver se realmente está batendo. Porque o crente, ele não é conhecido pelos dons que ele tem. O crente não é conhecido pela sua eloquência, pelo tempo de igreja. O crente, ele é conhecido pelo fruto do Espírito. É o fruto que vai legitimar o testemunho desse crente. Mas o assembleano, ele é levado pelo sobrenatural. É isso? Já o batista tradicional é mais razão. O presbiteriano é mais razão. O assembleano é exatamente. A gente olha para alguém profetizando, a gente já está agendando com ele. A gente vê ele tendo uma visão, prega domingo no culto. Não funciona assim? Não é isso, Rodrigo? A pessoa dá 2 pulinhos na igreja, a gente já está, irmãos, analise, observe, olhe. Não é errado você fazer uma análise desse profeta. E o tempo vai dizer se é ou é. Vamos lá?
O apóstolo Paulo pintou para o jovem pastor Timóteo o quadro de um falso profeta. Irmãos, esse quadro pintado por Paulo é o que mais identifica um falso profeta. Se você tem a sua Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3. Já achou aí, Rodrigo? Já? Pega o microfone aqui, Rodrigo, para você nos ajudar. Você acompanha aí na sua Bíblia. Culto de ensino, irmão. Estamos aqui para aprender. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias virão tempos de... Pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também deste. A parte A do versículo 6. Pois entre eles se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado e conduzidas de várias paixões. Agora escute. Irmãos, aqui está o quadro pintado por Paulo de um falso profeta. Paulo começa dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos, pois os homens serão, olha só, egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós estamos vivendo esses dias hoje. Pessoas avarentas, traidores, amantes dos próprios desejos, pessoas que amaram o que é mal e ofuscaram o bem, pessoas que desprezam aquilo que Deus estabelece como princípio e vivem uma falsa piedade. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo exatamente esse quadro que o apóstolo Paulo pintou. E o mais preocupante é que muitos desses homens estão infiltrados dentro das nossas igrejas, seduzindo o rebanho, seduzindo as mulheres, seduzindo jovens, seduzindo os nossos púlpitos. Infelizmente, muita liderança está tomando esse caminho. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor guarde a vida da Betel, a sua família, a sua casa, nos guarde, irmãos, dessa situação. Vamos lá. O falso profeta é um lobo disfarçado com pele de... Aparentemente, o falso profeta aparentemente ele ama, aparentemente ele é um homem consagrado, ousado, capaz de grandes, aparentemente ele é fiel à palavra de... Aparentemente as suas mensagens levam as pessoas a confiarem na graça de se dedicarem a Jesus. Aparentemente ele leva multidões a Jesus. Aparentemente. A vida de sua aparência. Aparentemente. Só o lado de fora. Casca por dentro
está sepulcro aberto. Jesus falou exatamente isso para os fariseus. Por fora, vocês estão bem, mas por dentro, vocês são sepulcros. Exatamente. Irmãos, eu insisto nessa questão da aparência. A gente se levar muito pelos dons, pela profecia sobrenatural. Não é difícil a gente encontrar uma pessoa, irmão Dias, pastor, eu ouvi a irmã ou irmão, e aqui eu não estou generalizando, porque há mulheres de Deus. Quando falo no nosso meio, no meio da igreja, como corpo de Cristo. Mas tenha cuidado de introduzir uma pessoa que você não conhece para dentro da sua casa. Só porque você ouviu ela profetizando. Só porque ela passou numa igreja e alguém ligou para você e disse: estou enviando alguém na sua casa porque ela tem muitas visões. Muitos lares, irmãos, foram destruídos porque pessoas se deixaram levar pelo sobrenatural. A palavra fala sobre isso. Mulheres cheias de pecado. Um prato cheio para esses mercenários que entram, tiram, levam tudo e destroem a família. Eu conheci um movimento na Sacramento, irmã Rosiane, irmã Marli, irmão Regis, de um amigo que começou bem o trabalho dele. Bem, como nós começamos o nosso aqui. Indicaram para ele um profeta. E ele não pediu a ficha, procedência. E ele chegou, sim, instalou na igreja. Irmãos, com 2 anos, este homem fugiu com a filha do pastor daquele trabalho. Engravidou a moça. Casou com ela. Tomou conta do trabalho. Expulsou os pais que começaram o trabalho. Esta moça viajou para Manaus. Faleceu. Os pais faleceram. Ele ficou com um terreno, ficou com a propriedade e hoje ele está lá, fazendo do trabalho que ele diz que recebeu uma visão de Deus, porque todo falso profeta, ele começa dizendo: recebi uma visão. Eu tive um sonho. Deus abriu o leque e a pessoa se curva, se dobra. Quando ela abre os olhos, então eu quero trazer-lhes, como pastor dessa casa, um alerta a você. Não leve qualquer pessoa para dentro da sua referência. Pastor Reis, o senhor respalda? Não conheço, não posso respaldar. Mas ele estava profetizando. Ele teve visão, ele sonhou. Se você não conhece a procedência, não receba na sua casa. Ainda que ele chegue dizendo: eu estou aqui amando de Deus, você diz: mas não te recebo. Deus não falou. Rodrigo, e cuidado, irmãos. Cuidado. Eu tenho mais de 20 anos de igreja. Eu já ouvi de reclamação, mas a pessoa foi avisada. Foi alertada. E por que abriu a porta da... Essa questão de profeta, de dom, profecia, de revelação, para ver casamento, família inteira presa. Lembro-me de uma mega igreja, o pastor
E Jenny estava comigo lá. Levaram o profeta. Bom de Bíblia. Meu Deus do céu, um homem, uma sumidade, pregou uma linda mensagem. Depois da palavra ministrada, ele chamou alguém que estava no salão e disse a esta pessoa, que dava para ver que era uma pessoa bem-sucedida. De fato, é uma pessoa bem-sucedida. Eu a conheço. E chamou essa pessoa e disse: no local onde tu trabalhas, começa assim, irmãos, fizeram uma obra de macumbaria. Pegaram o teu nome e a pessoa já fica impressionada. A palavra acautelai-vos, na língua grega, é exatamente isso, causar impressão. A pessoa chega já, e essa pessoa ficou espantada com o que ela ouviu, vai na tua empresa, porque há um lugar na tua empresa, e jogaram lá, enfim, ele ficou apavorado. Irmãos, ele pegou o carro após o culto. Você sabe, filha, de quem eu estou falando? Ele foi bater na empresa, abriu a empresa, revirou todo lugar e não encontrou nada. Esse homem ficou no pé dele por quase 2 anos. É dele, é dele, é dele, é dele. Hoje assim, eu não sei se vocês tomaram conhecimento do que aconteceu. Claro, Vitória Souza, quem tomou conhecimento? Aqui o microfone. Vitória Souza. Irmãos, essa menina é uma flecha, porém mal direcionada. Eu vou repetir aqui. Essa menina é uma flecha, mas direcionaram essa menina para o lado errado. Ela tem 17 anos. Ela caiu na malha de mercenários e instruíram essa menina. Tudo, irmãos, é programado. Dizes isto, você vai falar isto. Ela é apenas um canal nas mãos desses falsos mestres. E ela foi em um casamento homoafetivo. Para a infelicidade dela, ela vai entregar uma mensagem que Deus não mandou. E ela vai chegar nesse ambiente e vai dizer a si mesmo, um ambiente que a Bíblia reprova, um ambiente que a Bíblia rejeita. Sou eu que estou dizendo, queridos, é a Bíblia. É a abominação diante do Pai. Só que esta moça, ela vai na direção do casal e vai dizer a si mesmo, o Senhor, olha o que ela diz, o Senhor, irmão, isso é muito sério. Quando alguém se levanta na igreja e diz a si mesmo, o Senhor me disse, o Senhor está sussurrando no meu ouvido, Deus está me dizendo, isso é muito sério. Porque você está comprometendo a honra de Deus, o nome de Deus. O profeta, ele tem que ter certeza se ele está ou não recebendo a mensagem. Ele não pode estar meramente sendo impulsionado pela sua emoção, ou tentando seduzir a igreja, tentando criar um mecanismo para fazer o céu descer. Irmãos, Deus jamais se deixará ser manipulado. Ele é soberano e ele age quando ele quer, na hora que ele quer. Ele é Senhor. Louvado seja o nome dele. E esta moça disse assim mesmo para o casal, está chegando um tempo novo para vocês. Deus está me dizendo que está chegando um tempo novo para vocês. Irmãos, essa jovem, se os pais não tirá-la desse cenário, ela corre o risco de entrar por um caminho. A alma dessa jovem, se ela não se cuidar e os pais não cuidarem dela, ela vai levar traumas para a vida toda. Muita pressão, muita situação sobre ela. Culpa da Vitória Souza? Não é, irmãos. É uma adolescente de 17 anos. Só pegaram essa moça,
estão tomando o talento dela para industrializar a chamada que Deus deu a ela. Comercializar é o que os profetas, os falsos, fazem hoje. Pega o teu talento, pega o meu, pega o talento da igreja, vamos industrializar, fazer da igreja um comércio, o púlpito um balcão, você será o consumidor. Queridos, a conta vai chegar, a conta vai chegar um dia para essas pessoas. Tem como, tem como. Então, tem que ter cuidado. Pastor, é errado eu julgar uma profecia? Você deve julgar. Se eu profetizar para o Rodrigo, ele tem que pegar a Bíblia, irmã Rosiane, e peneirar a minha profecia. Se ela passar, é de Deus. Se ela engatar em alguma coisa, pode rejeitar, porque não é de Deus. Mas foi o rei, não importa. A Bíblia é a verdade maior, é a verdade completa, é a verdade acabada na vida da igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Estão pegando as visões, as profecias e colocando no nível de autoridade da nossa irmão. Chegar aqui com uma profecia, com uma visão, chegar aqui e dizer: Bíblia é a verdade acabada, ela é a nossa profecia maior. Mas quem não gosta, irmãos, de estar assistindo esses vídeos, como isso tem gerado pessoas que não tinham nada, hoje tem apartamento, tem carro, tem fazenda, pessoas que estão industrializando a palavra. Mas reitero, com muito tremor e temor, a conta vai chegar. Um dia Deus vai cobrar, isso é fato. O Senhor é dono da obra. Vamos lá, irmãos, vamos lá, Anderson. Versículo 13, 2, 3. Agora escute, irmã Gisele. Rodrigo, nós temos aqui a porta larga, caminho. Deixa eu explicar esse versículo. A porta larga aqui, caminho espaçoso, são os portões do inferno. São poucos os que entram. É isso? São o quê? São muitos. Entram. Perdição, condenação eterna. Porta e caminho largo, espaçoso, os portões do inferno. Quem é o condutor dessa massa? Os falsos médicos. Pessoas que pegam a heresia, misturam com a verdade, heresiologia, e injetam na vida da igreja. Uma igreja sem filtro vai comer, vai engolir e vai adoecer. Irmãos, tem muita igreja doente hoje, Charles. Muita igreja respirando por aparelho, porque não tem Bíblia, não tem palavra. Eu tenho dito isto aqui, queridos, como pastor que se preocupa com a Betel, porque se eu não disser a irmã Nazaré, Deus vai cobrar de mim. Há muita gente, irmãos, se eu falo sim, há muita gente que ainda esta semana não pegou a Bíblia para ler. Erga a sua Bíblia. Trouxe a sua. Olha para o pastor Reis aqui. Você não vai ficar zangado com o pastor Reis. Vai ficar? Vai. Vai ficar, Rodrigo? Eu tenho aqui. Qual dos dois é mais visitado hoje? Sem sombra de dúvidas. Irmãos, eu acredito que aqui não. Mas tem gente que não pegou na Bíblia segunda, não pegou na Bíblia terça, até passou perto dela na quarta.
Ela piscou para esse crente. Ele piscou para ela. Direto. Na quinta, ele até olhou e disse, eu vou ler. Mas bateu aquela indisposição, ele acabou fechando. Mas eu duvido se você ficou sem olhar o seu celular. Sem mandar mensagem, receber mensagem. Eu olhei meu celular essa semana, mandei mensagem. Mas irmãos, se eu não me esforçar para ler, para me dedicar, eu vou parar. Olhe para mim, sabe por que tem muito crente parando na igreja? Vai parar sempre, você vai olhar e vai dizer assim mesmo. Mas por que começou tão bem e parou? Por que começou tão bem e desistiu? Porque faltou Bíblia. Para começar, Charles, é muito fácil. Para iniciar uma vida e um propósito, fácil demais. Manter é que são elas. Porque para manter tem que ter Bíblia, palavra, alicerce, leitura. Aí o crente, irmã Nazaré, não lê Bíblia. Aí fica receoso, temeroso, fica com medo do amanhã. Irmãos, a Bíblia é o alimento sólido para o crente que quer andar e seguir vencendo as intempéries da vida. Eu quero lhe fazer um convite nessa noite. Pegue a sua Bíblia hoje, comece hoje a sua leitura. Pegue o seu celular, deixe ele desligado por 2 horas. Ainda que ele lhe chame, não quero. Eu vou ler a Bíblia, vou meditar na Bíblia, quero comer a Bíblia, quero me alimentar da palavra, quero tê-la. Deus falou a Josué, medita, leia de dia e de noite a Torá, a minha palavra, e tudo quanto tu fizeres, serás bem-sucedido, e ninguém poderá te resistir, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Olhe para mim, a geração mais pobre de Bíblia é a nossa. A geração mais paupérrima de Bíblia é a minha e a sua geração. Se nós fôssemos fazer um debate bíblico entre assembleanos e batistas, nós perderíamos feio, irmãos. Feio, essa é a grande realidade. Porque a gente não lê. A gente pega. Tem Bíblia aqui que já até criou teia de aranha. E nunca mais. E as páginas estão no Salmo 91. Né? Virou um amuleto, está lá. Você entra na casa desse crente, aberta no Salmo 91. A página amarelada. Nunca foi folheada essa Bíblia. Deus está cobrando de mim, cobrando de você, cobrando da igreja Betel. Leitura, 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 leitura da palavra. Estava conversando, Rodrigo, com o irmão que disse, pastor, quando eu vou ler a Bíblia, dá um sono. Irmã Rosane, Marcela, ele disse, pastor, eu estou aqui, eu estou aceso, saltitante, mas quando eu vou para cá, pastor, eu vou adormecendo. Aí ele me perguntou, será que é a palavra que está me anestesiando? Eu digo, não, é falta de apetite mesmo, mas falta de fome. E a Bíblia, quero Bíblia, forte. Uma igreja que jamais será suplantada, é a igreja que come Bíblia, se alimenta da palavra, alicerçada na palavra. Oh, aleluia! Fica aqui o meu apelo a você nessa sexta-feira. Aproveite esse final de semana, abra sua Bíblia, leia a palavra, te alimenta daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Olha o que diz aqui, irmãos, versículo 14, vamos lá, 2, 3. Irmão, ninguém quer caminho estreito, porque caminho estreito fala de sofrimento, caminho estreito fala de renúncia, caminho estreito fala de submissão, caminho estreito fala de vida sendo confrontada. Eu não quero, eu vou pegar o largo, é melhor, mais confortável. Por essa razão, irmãos, poucos entram por essa porta, caminho estreito. Hoje, todo mundo está oferecendo a porta larga. Venha para a minha igreja, venha como você está. Não precisa mudar, continua do mesmo jeito. Se você está adulterando, Deus vai dar um jeitinho aí.
vai ajustando o teu relacionamento. Se você está lá fora ainda tomando uma, não, deixa que Deus vai te abraçando. Já inventaram, Rodrigo, a doutrina da hipergraça. É a última que inventaram. Sabe como é que funciona, Alessandra? A hipergraça, você não precisa ser perdoado. Jesus já te perdoou. Aí o que acontece, irmã Marlene? A hipergraça, irmã Eurides, a pessoa entra, a vida toda quebrada, a hipergraça já te alcançou. Se você cometer, hoje ou amanhã, o mesmo erro, estás perdoado. Caminho largo. Mensagens como esta que você está ouvindo hoje, eu estou debaixo dela, não estou, porque Deus está me confrontando também, como está te confrontando. Tem igrejas. Não. Ninguém, irmãos. Comichão no ouvido. Pessoas levantando líderes, mestres. Eu quero ouvir, não que me confronta, mas a igreja que quer ir para o céu, ela entra pelo caminho estreito, apertado. Oh, irmão, Jesus está voltando para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Você faz parte desse povo, você está indo para o céu. Está difícil? Do sofrimento. Está passando uma barra hoje, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor está te aperfeiçoando, está te preparando, te forjando para o melhor. Irmãos, eu não aceito quando eu pergunto, digamos, para Mateus, como é que tu estás? Pastor, só vitória. Aí no outro mês eu encontro o Mateus. Como é que tu estás, Mateus? Pastor, só bênção. E aí, Mateus? Pastor, tenho luta. Irmãos, eu desconfio. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Luta, aflição, dor, faz parte da vida do cristão. Só vai te deixar do arrebatamento. Enquanto você estiver aqui, é aperto. Você sai de um hoje, amanhã já tem um outro te esperando. Você vai superar o de amanhã. Daqui mais 3 dias se levanta uma outra crise, um outro embate. Satanás vem contra a tua vida, mas você fica firme, você permanece fiel, comprometido com Deus. Surge uma calúnia, surge alguém para te apedrejar, alguém para te defamar, como disse o Rodrigo essa semana, mas você fica firme, fiel, olhando para o autor e consumador da sua fé, crendo que Ele é o Deus da tua vida. Agora tem um detalhe, Charles, você só vai vencer. Pastor, eu estou orando, mas faltou a outra perna, que é a palavra, você não vai conseguir. Você tem que fortalecer as duas. Oração, palavra. Palavra, oração. Oração, palavra. Palavra e oração. Você vai chegar lá. Vamos lá? O problema do falso profeta não é somente as coisas que ele, é também as coisas que ele não fala. Não vou te entristecer. Não tem, né? Charles, não vou passar o pano. Mas por que, pastor, o senhor passou o pano no Charles? É porque o dízimo dele é alto. E se eu confrontar o Charles, ele vai se aborrecer, vai pegar a mala dele e vai embora, irmãos. Eu vou perder a alma dele. O pastor verdadeiro, irmã Nazaré, ele vai além do financeiro. Ele não procura ter essa visão de capitalizar a igreja. Ele olha para a alma da igreja e diz, vou falar. Deus vai confrontar, Ele vai curar, Ele vai cicatrizar, Ele vai nos dar uma igreja sadia, uma igreja curada. Porque a Marli, ela dá um dízimo dos 2 salários. O Charles, ele dá um dízimo gordo. Eu só vou me voltar para Marli. Falso profeta é assim, irmãos. Pastor autêntico, ele olha para a igreja.
quem entrega a mensagem. O compromisso dele é com Deus e com o rebanho. E se alguém disser, pastor, me senti ferido, me senti magoado com a sua mensagem, foi muito dura, aí eu tenho que falar o que Jesus disse para Pedro. Queres ir embora, Pedro? Não, Senhor. Para quem iremos nós? E só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, quem deseja melhorar, quem deseja crescer, maturar, não despreza um ambiente como este. Eu confesso a vocês que a minha vida de jovem foi no culto de ensino. Eu matava uma aula para estar no culto de ensino. A causa. Mas chegava no culto de ensino. Jovem, lá atrás com a minha mochila, irmão Dias. Venha ouvir, Marcelo, o culto de ensino. Fui forjado num ambiente como esse. Confrontado, fala. Porque é muito fácil você ir para um ambiente onde todo mundo diz: sentarás ao meu lado e tomarás uma Coca-Cola. Recebe a chave. Irmãos, quem não quer ouvir esse tipo de mensagem? Agora, quando Deus nos chama para o confronto, dizendo: muda, verte. Aí já pega, né, irmão? O Senhor diz: olha, esse teu comportamento lá na tua casa não está me agradando. A tua fala tem ferido o coração do teu esposo. A tua fala tem desagradado a minha presença no teu lar. Aí eu já fico assim, não quero. Ô irmãos, mas bendito é o crente, que ele se rende diante dessa voz e diz: Deus, fala, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser confrontado, eu quero ser curado. Oh, aleluia. Vamos lá, o falso profeta no 3, 2, 3. Dá para todo mundo, irmão. Igreja que tem lugar para todo mundo. O Brasil está assim hoje, ó. Para todo mundo, Rodrigo. Dado. Vamos lá? Olha esse versículo que eu encontrei, Rodrigo, irmão Dias. Jeremias 6, 13 e 14. Vamos ler degustando, Beth. Vamos lá. No 3. Todos são o quê? Veja bem, isso, Velho Testamento. O maior problema da nação, Gisele, não eram os filisteus. O problema maior da nação israelita eram os falsos profetas. Estavam infiltrados dentro da nação, recebendo para distorcer a voz. Sacerdotes usam de quê? Curam. Irmão, isso aqui é muito forte. Eles fazem o que, igreja? Igrejas, Marcelo, curadas superficialmente. Você olha, todo mundo bem vestido. Qual era a igreja da Ásia Menor que estava assim? Laodiceia. Laodiceia é um templo suntuoso, um templo bonito. Carros do ano estacionados na frente da igreja Laodiceia. A igreja linda. Aí Jesus chegou lá para visitá-la. Ele disse: eis que estou à porta. Deixaram Jesus do lado. Deixaram Jesus do lado de fora. O Senhor disse: eu vou te vomitar. O próprio Cristo tratando a igreja. Uma igreja que aparentemente estava bem. Seus membros. Mas por dentro estava cancerosa. Cega. Sem vestimenta. E não ouvia mais a voz do Senhor. Podemos, pastor Aldo, contextualizar? Podemos. Quantas igrejas ricas,
bem, mas dentro, porque quando Deus olha para uma igreja, Ele não olha primeiramente o lado de fora, o estereótipo. Ele vai e faz uma vistoria no lado de dentro. Ele quer saber como o rei está, como tu estás, como nós estamos. É isso que atrai a presença de Deus para a vida de uma igreja. Não é o sapato, não é a gravata, não é a bela voz, não é a eloquência, a intelectualidade do pregador. O que atrai a presença de Deus para a vida de uma igreja está aqui dentro. E tem muitas igrejas, irmãos, por aí, que adoeceram, enfermaram, estão doentes. Vou cumprir tabela hoje no culto. Eu vou para a igreja porque eu quero rever o meu amigo, o meu obreiro, que eu amo tanto, quero dar um abraço nele. Pessoas que entram na igreja como se estivessem entrando no cinema, no clube. Essa falsa doutrina diz que você pode ficar do jeito que você está. No culto de domingo, eu estremeço, eu choro, saio saltitante daqui. Mas na segunda, eu posso voltar à minha vida regrada, de infidelidade, de traição à minha casa. Posso seguir tomando a minha cervejinha, posso seguir praticando aquilo que Deus abomina, porque eu sei que tem um profeta na Betel que vai me abraçar e vai dizer: Deus é contigo, Ele vai te abençoar, não importa o que tu fazes, Deus vai cobrar dessa geração, querido, porque a igreja está adoecendo hoje. Sabe por quê, Rodrigo? Não queremos machucar. Irmãos, esse pastor vai acabar perdendo esse obreiro um dia. E se ele não cuidar da alma dessa pessoa, ou ele vai perder hoje ou amanhã. Esse membro, ele não quer cuidar da alma hoje, Marcelo. Um dia ele vai perder esse membro, porque ele vai adoecer. Vai chegar um momento, irmã Nazaré, que essa pessoa não vai conseguir se sustentar na igreja. E o mundo vai tragá-la. E falou o que... Dizia um certo escritor que no inferno haverão pastores e ovelhas. Certo? Haverão pastores e ovelhas. Muitas ovelhas olharão para os seus pastores e dirão: porque o Senhor nunca me falou a verdade. Porque o Senhor nunca falou a verdade à minha família. Porque o Senhor não me disse que era pecado. Porque o Senhor passou a mão sobre a minha cabeça. Irmãos, tarde demais. O momento de nos consertarmos é aqui, é hoje, é agora. Abrir mão, jogar fora o que está dentro da gente, o orgulho, a rapina, a altivez, aquilo que nos separa do Senhor. Deus está preparando aqui na Rua da Marinha uma igreja bíblica, sadia e comprometida com a verdade, com aquilo que Ele estabeleceu. Oh, aleluia! Versículo 14, Rodrigo, vamos ler? 2, 3. Paz, profeta, o falso profeta Mel diz isso. Paz, paz. Não, tem paz. Continua. Deus diz: não tem paz para o perverso, para o ímpio, para aquele que desobedece. Não tem. Vamos lá? Finalizar? 2, 3. O Senhor diz: não há paz. Para o pastor que vive na perversidade, para o líder que vive na iniquidade, para o mestre que se alimenta da impiedade, diz o Senhor: não há paz. Não há paz. As pessoas não conseguem dormir. E a paz vem dele, excede todo entendimento. A melhor coisa que há na vida de uma pessoa, ela chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dizer o que disse o salmista Davi: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Vamos lá, para a gente fechar? No versículo 15, Jesus disse que estas pessoas são
Isto é, gente, no versículo 23, são praticantes transgressores da lei de Deus. Agora, sabe por quê, irmã Lúcia, nós não percebemos isto? Que esses lobos são transgressores, são ímpios, porque eles trazem com eles o sobrenatural. Eles mascaram com as línguas, com a profecia, né, Rodrigo? Com a visão. E o crente, ele não consegue ver que é uma vida completamente ímpia. Não fala. Vamos, há uma incoerência. Tem que ser coerente. Não bate. O fruto fala mais alto na vida de quem serve ao Senhor. Não é o dom, não é a visão, não é o sobrenatural, falar em mistério. É fruto do Espírito, a vida no cotidiano, no diário. Vamos lá? Leiamos, essa referência é muito forte. Leiamos 2 Pedro 2, 3, 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos, assim também haverá entre os quais, dissimuladamente, essas heresias são o quê? Irmãos, heresias vêm para destruir. Irmãos, eu já vi rebanhos, irmã Rosiane, rebanho inteiros sendo destruídos por essas heresias. E elas não entram do dia para a noite, elas vão se infiltrando, sendo injetada. Aí o crente dá eco, o outro abraça, o corpo vai sendo gerado, e essa igreja vai sendo minada de dentro para fora. Quando a gente olha, a igreja já está totalmente. Se a gente não combater daqui, o salão não combater, a gente pode ser vítima dessa heresia. É o que, Ellen? Destruir. Até o ponto de... Irmãos, esses dias no Brasil, um pastor disse que não reconhecia a soberania de Deus. Ele disse, eu não reconheço o senhorio de Deus. É um Nabucodonosor na vida. Se ele não se arrepender, qual é o fim dele, Beth? Vai para o pasto comer capim. Porque Nabucodonosor disse, meu nome, jardins suspensos meus. Eu disse não. Eu, soberano, eu te dei o reino, eu te dei a fama, eu te dei a posição. Oh, irmãos, esses dias, Rodrigo, eu ouvi de um irmão que me mandou uma mensagem. Eu o agradeci pela ajuda que ele deu à obra. Ele está aqui nessa noite, ele vai. Eu o agradeci e fiz a ele um elogio. E ele humildemente disse, pastor, a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus toda a gratidão. Achei aquilo lindo. Não somos nós, irmãos. É Ele faz, Ele realiza, Ele te deu. Você chegou porque Ele te deu. Aí sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Cresceram pelos, a orelha, os dentes, as unhas. Aí ele foi se curvando, ó. Não queria se curvar, mas ele foi, Alessandra, lentamente. Porque tem crente que é soberbo. Depois que ele sobe alguns degraus na vida, ele se tufa, ele se incha. Irmãos, não permita que a soberba entre no teu coração. A vaidade, nós não somos nada. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo na nossa vida. Vamos aplaudi-lo nessa noite. Suzana, eu fico preocupado, irmão Dias, com alguns crentes que não tinha nada, estava no pó, na cinza, e Deus disse, eu vou te exaltar. Deus foi exaltando, e a soberba, irmão, foi entrando. Há um hino do Vitorino Silva, tributo, acho lindo. Ele disse, se algum louvor eu receber, se alguma glória eu receber, eu darei a ti, vou transferir a ti,
Porque tu és o dono de tudo que eu tenho. Se eu estou na prova, tu é Deus. Se eu estou no deserto, tu é Deus. Se eu estou num banquete farto, tu é Deus. Se eu não tenho, ou um dia vou ter, és Deus, é Deus, é Deus, é Deus na tua vida. Foi por isso que Deus disse para Davi: não te esquece, Davi, eu te tirei de detrás das malhadas das ovelhas. Estava lá cheirando a ovelha pasto. Era um menino desprezado pela família, mas eu fui lá, te peguei, te vesti de vestes reais, te dei um trono para reinar. Não te esquece, eu te coloquei no trono e eu tenho uma boa palavra para te dar nessa noite. Deus te colocou, ninguém vai tirar você, ninguém vai te arrancar, ninguém vai te ofuscar. Oh, Alabaragai, erga tuas mãos, estou sentindo ele aqui, o profeta por excelência, o profeta, aquele que é Senhor, recebe essa palavra da parte de Deus. Eu vou te colocar lá. Oh, Deus está falando com alguém aqui. Eu vou te colocar lá, eu vou te colocar, porque eu sou o Deus da tua existência. Oh, glória! Trazendo sobre si mesmo o quê? O quê, Rodrigo? Irmão, isso aqui é o acerto de conta. Pessoas que estão crescendo, ó. Olha, o fulano está prosperando. O fulano está criando vulto. Irmãos, virá repentina destruição, porque a mão de Deus não está lá. Não estou generalizando. Tem gente que está subindo com o sopro de Deus. Mas tem uns que estão industrializando aquilo que Deus deu. Repentina destruição. O meu medo, irmãos, é comercializar. Não. Senhor, tira o ministério. Deixa eu sentado no salão. Mas tem gente, irmã Vera, que perdeu o temor. Eu oro por ti se tu me fizeres um pix. Eu oro por ti se tu me ofertar alguma coisa. Se quando não oferta, você lê o texto aí, Rodrigo. Essas pessoas são soberbas. Profetas que quando acaba o culto, segurança. São cercadas, blindadas. Ninguém encosta, ninguém chega. Carro, não. Mas quando estão pregando no púlpito, são piedosos. Apelam para a igreja dá. Mas quando acaba o culto, você vai atrás, rejeitam. Viram rosto para você. Porque não estão interessados na tua alma, estão interessados na tua lã, naquilo que você pode dar. Deus está falando com a igreja Betel nessa noite. Vigia, não entre em contato com eles, não compactua com eles, não faça amizade com eles. É a Bíblia quem nos alerta sobre isto. Poderia, Rodrigo, trazer alguém aqui para revelar? Poderia. Poderia, irmã Nazaré, trazer alguém aqui? Eu estou fechando, meu Deus do céu. 9h15, irmãos. Pai, me perdoe. Me perdoa, Regi. 9h15. 9h15, perdão, Rodrigo. Eu fui indo, irmãos, nessa... Mas eu estou fechando. Meu Pai do céu, geralmente eu termino 9h05. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até perdi a linha de raciocínio, Rodrigo. Sim, irmãos. Irmã Nazaré, a gente poderia ter aqui. Já temos um número expressivo aqui, irmã Rosiane. Se eu trouxesse alguém da revelação, porque tem gente que só vai bater no culto de ensino se eu anunciar que vai ter alguém aqui para revelar. Enquanto o Reis não anunciar, essa pessoa não pisa no culto da sexta-feira. Agora, se eu anunciasse um profeta que revela a identidade, revela o CPF, o número do teu sapato, daqui já dá para ver que o do Rodrigo é 43. Entendendo? Acertei, Rodrigo? 44, quase, irmãos. Eu ia te dar um sapato, Rodrigo, mas não dá não. Irmão, bora fechar agora, bora fechar. Vai lá, vamos lá fechar agora. Vai lá, Anderson, para fechar. Aqui estou fechando, irmão. Os falsos profetas são perigosos. Assim, vamos lá. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós? Em teu nome? E em teu nome? Então lhes direi abertamente: nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticais. Vamos lá, Anderson. São um perigo para os outros.
E nos dá um ensinamento seríssimo, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões por suas, aqueles que estavam, que andam nu, prometendo-lhes, quando eles mesmos estão prometendo, irmã Lúcia, libertação. Esses profetas são escravos. Como eu vou libertar o Rodrigo se eu sou escravo? Estou preso. Já tem gente que vai atrás, irmão, sabe? Fica ligando, vem na minha casa, ora por mim, ora pela água que eu vou tomar. Irmãos, isso me adoece. Quando eu vejo gente, sabe, correndo, querendo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e tornou-se o seu último estado pior do que, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão e a porca lavada. Quer dizer isso, irmã Nazaré? A pessoa está limpa na igreja, Jesus salvou, perdoou, deu graça para essa pessoa. Depois de limpa, ela vai atrás desses homens aí, vai se sujar. O homem não é preso, ministra escravidão sobre ela, porque se é uma coisa perigosa, já falei isso aqui, é alguém colocar a mão na tua cabeça e esse alguém não está liberto. Ele vai canalizar para a tua vida tudo aquilo. Vamos lá para nós fecharmos agora. Conclusão: 7 formas de identificar um falso profeta. Quantas formas? A primeira: então você só pode identificar um falso profeta se você... Isso é Bíblia. Saiba o estilo de vida que o pregador leva. É incoerente? Não ter uma autoridade. Irmãos, todo falso profeta não quer autoridade sobre ele. Se você perguntar para um falso profeta: quem é o teu pastor? Ele vai dizer: não tenho pastor. Quem é o teu líder? Não tenho líder. Qual a tua igreja? Não congrega em nenhum lugar. O falso profeta é assim. Cuidado com quem não enxerga a Deus. Sonhos e visões não são mais. Mas esses profetas estão fazendo isso hoje, irmã Nazaré. Visão, visão, visão. Todo mundo, cadê Bíblia? Não tem, não. Estou sendo guiado pela visão. Olha, pega a visão aí. Já ouviu essa frase? Pega a visão. E tem gente andando assim, com visão de homens. Ensinamento é um dos mais difundidos. A hipergraça. Eu falei de... Não preciso ser perdoado. Continuo pecando, continuo bebendo, continuo traindo a minha esposa, continuo entrando no culto. Hipergraça. O Senhor já me perdoou, ponto, e vou para o céu. Profetas amantes, este está no ministério para se promover ou ganhar. Pronto. Aplaudir o Senhor nessa noite. Irmãos, o que me motiva, que eu estou fechando, o que me motiva está, como você, eu estou cansado hoje. Eu tive uma semana exaustiva. Você tem família, eu tenho também. Os seus afazeres, tenho os meus. Mas o que me motiva estar aqui toda sexta-feira, eu tenho dito isso à minha esposa, é ver a Betel aqui reunida toda sexta-feira. Me motiva a estudar, a pesquisar, a trazer para a igreja um alimento sólido. Eu espero em Deus que você tenha se alimentado como eu me alimentei. E a gente sai daqui com uma visão mais alargada em relação a esses falsos ensinos e a gente siga fugindo de tudo isso. Amanhã pela manhã, às 7 da manhã, consagração para a rede de mulheres e toda a igreja. Domingo à noite, um grande culto realizado por vocês. Nossa rede de mulheres. Estou sentindo a ausência de algumas irmãs hoje, de alguns irmãos da rede de homens. Eu acredito que por motivo de força maior, não foi possível nossos irmãos chegarem. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, erga suas mãos aos céus. Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino da mesma. Sairemos daqui alimentados, fortalecidos, instruídos, com os nossos olhos abertos para aquilo que está sendo pregado lá fora. Tudo aquilo que é de encontro à tua palavra, tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que é veneno para o crescimento da tua igreja, que saiamos daqui hoje com uma sede insaciável de ler mais a tua palavra,
de nos debruçarmos sobre ela, de nos alimentarmos do pão, o pão vivo que desceu do céu. Pai, transforma a Betel em uma igreja bíblica, uma igreja sadia, uma igreja segundo a tua palavra. Obrigado pela vida dos obreiros, obrigado pela vida das minhas queridas irmãs, dos meus queridos irmãos, toda a Betel que veio hoje, convidados que estão nesse lugar, missionário Marcelo, Senhor, sua esposa, irmã Adriana, o genitor do irmão Alain, o casal que acompanha o irmão Dias e a irmã Rose. Obrigado por essa noite. Leva a Betel, Senhor, a estar debaixo da tua palavra. Eu estou aqui como anjo dessa igreja, como líder, como pastor, fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, alimentando a tua noiva, alimentando o teu rebanho, alimentando os teus, Senhor, para que nós não sejamos atingidos por essa nuvem de doutrinas falsas que vem surgindo por aí. Vai conosco, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, pois é a oração que a ti fazemos, agradecidos em o nome daquele que é Senhor. Erga suas mãos e a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e querido Pai, e a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Santo Espírito sejam sobre você, sua casa, hoje e sempre. E toda a Betel diga amém. Uma vez mais, irmãos, perdão pelo horário. Me perdoe. Deus abençoe a todos. Saiamos daqui com essa palavra no nosso coração.